Muito bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a esta que é a reunião do Conselho de Política Urbana da Associação Comercial de São Paulo, que recebe na manhã de hoje o senhor secretário de Estado de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos. Gostaríamos de registrar a presença do senhor presidente do Conselho Superior, Rogério Amato. Cláudio Afif Domingos, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Wilson Vitório Rodrigues, vice-presidente da Associação Comercial. Luiz Carlos Bosco, conselho, também membro do Conselho Superior da Associação Comercial. Ivani Bosco, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eduardo Lafraia, Conselho Superior da Associação Comercial. Marcos Nascimento, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Antônio Carlos Pella, que vai compor a mesa dos trabalhos de hoje, também nosso vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, a reunião vai ser dividida em duas pequenas etapas, uma pequena etapa e, na sequência, a composição do palco. Eu vou passar a palavra, nesse momento, para a arquiteta Vanessa Gomes, que vai fazer um breve histórico das intervenções que aconteceram no centro de São Paulo. É breve histórico, da década de 70 para cá, mas é muito rapidamente. Vanessa, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Como é de costume aqui do nosso conselho, a gente vai realizar uma breve apresentação técnica introdutória sobre o tema, antes da fala do nosso convidado. Bom, falar do centro histórico da cidade de São Paulo é sempre uma tarefa carregada de uma responsabilidade de contexto, conteúdo e finalidade. Tendo isso em mente, a primeira abordagem que a gente realizou é a respeito de algumas das principais intervenções urbanísticas que foram previstas para o centro da cidade desde a década em que o conhecido Triângulo Histórico teve suas vias destinadas aos pedestres. Então, nesse recorte temporal que se inicia nos anos 70, a gente pode destacar no ano de 1975 a Ação Centro. Sob a gestão do então prefeito Olavo Setúbal, a nova dinâmica do transporte coletivo e a restrição ao uso do automóvel, nasceram os calçadões do centro. Em 89, por sua vez, podemos relembrar o Volta ao Centro, que teve como proposituras a Operação Urbana Anhangabaú e o Boulevard São João. 4 anos depois, em 1993, não podemos deixar de mencionar o Programa de Requalificação Urbana e Funcional do Centro de São Paulo, Procentro, que originou a Operação Urbana Centro e a Lei de Fachadas, ambas de 1997. Ainda em 97, a gente pode ressaltar também o Concurso Nacional de Ideias para um Novo Centro de São Paulo, que visava a recuperação dos antigos espaços do centro e seus significados. Já no século XXI, a gente pode destacar no ano de 2001 o Plano Reconstruir o Centro, que objetivava revitalizar os distritos do centro através da diversidade funcional e social. 2 anos depois, em 2003, temos o Programa de Reabilitação da Área Central Ação Centro e o Programa Morar no Centro, quando a revitalização da região passou a ser coordenada pela EMURB. Já em 2021, todos se recordam do projeto Nova Luz, que tinha como objetivo a ampliação do uso residencial, junto às atividades comerciais, econômicas, culturais e de lazer. Por fim, em 2017, a gente pode mencionar também o plano de intervenção para a região central do arquiteto Jaime Lerner e a proposta de reurbanização da região, que foi oferecida através de um acordo de cooperação e seria executada pela iniciativa privada. Quando a gente olha para o histórico do marco regulatório da cidade, por sua vez, que ao longo dos anos conta com 4 planos diretores e 3 leis de zoneamento, legislações essas que foram recentemente revisadas, a gente observa pouca ou nenhuma menção específica ao centro da cidade. É de 2021 para cá que a gente presencia a promulgação de leis destinadas exclusivamente a esta região. Quem busca atuar no centro conta atualmente com o Requalifica Centro, que é um programa que concede incentivos fiscais e edilícios para estimular e impulsionar o retrofit na região. A área de intervenção urbana Setor Central, que, por sua vez, extinguiu a antiga Operação Urbana Centro e visa promover o adensamento habitacional e intervenções na área da mobilidade urbana. E, por fim, todas as atividades de comércio e serviço na região
podem receber isenções e benefícios fiscais através da Lei do Triângulo e do Quadrilátero de São Paulo. É unânime a opinião dos que moram, trabalham e empreendem no centro a respeito do momento único que estamos presenciando nas últimas décadas de sinergia de esforços, tanto do município quanto do Estado, em prol da revitalização da região central, como polo indutor de investimentos para a cidade como um todo. De dezembro do ano passado para cá, temos assistido anúncios importantíssimos. Como o fortalecimento da segurança urbana, incentivos para a ocupação de imóveis ociosos, a oferta de linhas de crédito especiais para empreendedores, o futuro VLT, a implantação do Distrito Turístico Urbano e o recente concurso de arquitetura para o novo centro administrativo do Governo do Estado, que é a pauta dessa presente reunião. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma menção a algumas das principais ações, parcerias e projetos que a associação apoia, incentiva e realiza em prol da revitalização urbana e o resgate da dignidade humana das pessoas em situação de vulnerabilidade social na região. Em 2022, a associação custeou a implantação do Núcleo de Convivência Rodrigo Silva, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e atende diariamente centenas de pessoas. No ano passado, nós iniciamos as obras de restauro das nossas fachadas, que devem ser concluídas ainda neste mês. Temos acompanhado, através do nosso Conselho de Política Urbana, todas as atividades do Fórum Todos pelo Centro e das consultas públicas e processos revisionais do marco regulatório da cidade. Cooperamos junto a São Paulo Urbanismo nas duas versões do concurso internacional Reinventing Cities para a região central nos anos de 22 e 23, e recentemente inauguramos, na semana passada, junto ao Sincomaco e à SMADES, o projeto Qualifica Já, que oferta qualificação profissional na área da construção civil a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É nesse espírito de conjugação de esforços das entidades, poder público e sociedade civil, em prol da retomada da tão almejada vitalidade urbana do Centro Histórico da cidade de São Paulo, que nos reunimos aqui hoje para essa importante reunião. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa, que é a nossa parte técnica da CPU. Conosco, o senhor vice-presidente Carlos Monteiro, o senhor vice-presidente Luiz Roberto Gonçalves e o prefeito regional da Sé, Coronel Camilo, a quem saudamos com aplauso. Minhas senhoras e meus senhores, convido para compor o palco da reunião de hoje o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. O senhor secretário de Estado de Projetos Estratégicos, Guilherme Afife Domingos. O senhor vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e coordenador do Conselho de Política Urbana, Antônio Carlos Pella. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, palco composto, passo a palavra imediatamente ao senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini, para que faça a sua saudação na manhã de hoje. Bom dia a todos e a todas. Eu queria que hoje fosse marcado dia 10 de abril de 2024. Vai ser uma data marcante para esta casa, mais uma vez com a presença do nosso querido Guilherme Afife Domingos, que tem suas marcas registradas nessa casa desde a década de 70. E hoje ele nos traz uma informação extremamente valiosa e importante para cada um de nós, que é trazer vida para o centro. Todos nós vimos aqui o programa que a CPU mostrou, de várias fases, várias tentativas, mas confesso a vocês que nunca foi tão oportuno o momento que nós vivemos hoje. Porque todas as pessoas, todas as autoridades e todas as entidades estão exatamente com a mesma direção: restaurar, recuperar, revitalizar a região central da cidade. E eu gostaria de dizer que esta casa, que sempre esteve junto,
ela hoje está com o programa Vem para o Centro, que vocês todos receberam aí o bottom, que é uma campanha de apoio ao prefeito e à prefeitura para que nós voltemos a ter vida numa rua, por exemplo, uma rua direita, que eu não sei se alguns de vocês sabem, ela chegou a ter mão e contramão de pedestre. E mais de 2 milhões de pessoas passavam por dia nesta rua, e os dados não é nosso nem inventado, é do metrô, que tinha essa pesquisa na época. Hoje, são apenas 600 mil pessoas. Mas 600 mil pessoas já é maior que muitos municípios, população de muitos municípios importantes. Portanto, este grupo de pessoas, mais hoje os funcionários da prefeitura, que somam em torno de 18 mil funcionários localizados no centro, e mais o programa, que será vitorioso, com certeza, porque onde está o AFIF, nós sabemos que o resultado é sempre positivo, né? Virá para São Paulo o centro administrativo do governo do Estado, trazendo uma quantidade muito maior de funcionários, são 27 mil, se não me engano, mais toda a população das famílias em torno, porque isto é que nós precisamos ver. É São Paulo na sua grandiosidade. Nenhuma capital do mundo, como São Paulo é uma delas, pode desprezar o seu centro. Nenhuma cidade do mundo pode desprezar a beleza da arquitetura que nós, paulistanos e paulistas, nem sempre damos o devido valor, mas que eu já ouvi, acho que todos vocês, quando vêm turistas de fora, dizer, mas que maravilha, esses prédios, essa beleza, isso já existe há tantos anos, e nós passamos sem dar o devido valor, mas ele tem. E é isto que está sendo ressalvado neste momento. E eu quero agradecer ao meu companheiro Pella pelo convite da CPU em trazer esse programa que hoje será para vocês um marco histórico para que todos nós consigamos dar o devido valor a essa cidade e essa região da cidade, que na infância era conhecida não como centro, mas sim como a cidade. Os ônibus tinham lá o seu título, vamos para a cidade, né? Então é isso. Muito obrigado e que nós tenhamos uma bela manhã. Parabéns, AFIF. Muito obrigado, senhor presidente Roberto Matheus Ordini. Fazer uma saudação aos que nos assistem e que nos ouvem pela plataforma Zoom. Também uma saudação aos senhores superintendentes das sedes distritais que estão aqui conosco nessa manhã. Passo a palavra, nesse momento, para o senhor vice-presidente Antônio Carlos Pella, coordenador do Conselho de Política Urbana. Bom dia a todos. Eu acho que a primeira mensagem que nós temos que passar agora a todos os senhores que estão aqui, são formadores de opinião, venham para o centro. Então, eu acho que todos nós que aqui estamos, temos que estar embutidos disso e puxarmos esse vagão enorme que é venham para o centro. Eu acho, presidente, eu acho, secretário, que a CPU preparou uma linha do tempo mostrando o que aconteceu na cidade de São Paulo e com a questão do centro de São Paulo. O plano diretor começou na década de 70, com o saudoso Figueiredo Ferraz. Da década de 70, todas aquelas movimentações para vir para o centro, todas elas andaram em alguma coisa, mas por motivos diversos, não houve os incentivos necessários, os impostos, etc., o programa não foi para frente. Em 1991, me lembrava o presidente e o secretário, houve um acordo, associação comercial e algumas empresas, para que ficássemos no centro, para que o centro continuasse sendo aquele que nós queríamos e esperávamos que fosse. Não aconteceu isso. Só está acontecendo, só foi acontecer
na década de 20, 21, que se fez uma programação para que o centro começasse a melhorar, que também não deu certo, só veio depois, com a legislação atual, com a legislatura atual, que começou os programas para o centro. Veio o PIO para o centro, veio todos esses programas que nós temos agora do Triângulo Histórico, etc., que, graças a uma junção muito forte entre município e Estado, nós estamos conseguindo fazer um programa para o centro que está trazendo incentivos, está trazendo pessoas, a intenção de pessoas começarem fortemente a vir para o centro. Agora, com a instalação do governo do Estado, tensionando mudar toda a sua parte administrativa para o centro, trazendo milhares de funcionários e trazendo toda essa população, nós acreditamos que isso daqui para frente vem melhorar definitivamente e nós tenhamos o centro que nós precisamos e merecemos ter. Então, para isso, nós convidamos o secretário Guilherme Afif para que ele nos desse uma ideia completa daquilo que está sendo programado, para que a gente volte a acreditar no centro e aqui estejamos para que esse centro seja aquele centro que a gente deseja e quer. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor vice-presidente Antônio Carlos Pella, coordenador do Conselho de Política Urbana. Registrar a presença do presidente da DVB, Miguel Ignatius. Minhas senhoras e meus senhores, o novo centro administrativo do governo do Estado de São Paulo. Com vocês, secretário Guilherme Afif Domingos. Alô, pronto. Muito obrigado. Eu queria dar um bom dia a todos e a todas. Saudar meu querido companheiro Roberto Matheus Ordini, nosso presidente da associação, meu caro Pella, superintendente do Conselho de Política Urbana, e a quem agradeço o convite e peço desculpas pela demora na confirmação, porque eu dependia do lançamento. Então, como ele foi adiado 2 vezes, eu tive que adiar 2 vezes a minha vinda aqui. Quero saudar o querido companheiro Coronel Camilo, em seu nome todos os que estão envolvidos na luta pelo centro, ele como subprefeito da Sé. Quero saudar a todos os meus companheiros e companheiras, os vice-presidentes, os superintendentes de sedes distritais, os nossos dirigentes, o nosso presidente do Conselho, Rogério Amato, e meus irmãos que estão aqui também, o Cláudio e o Luciano. O Luciano se queixou ontem porque eu não falei dele na entrevista na Jovem Pan. Então estou falando agora, tá? Bom, gente, que prazer estar com vocês. Contando um pouco de história. A gente vai ficando velho, vai contando história. Vai contando história. Enquanto a memória ajuda, é muito bom. É muito bom. E aqui, eu vou contar a história do porquê eu estou aqui, né, no governo do Estado. Já parte vocês conhecem, que foi o Tarcísio, através de uma apresentação do Paulo Guedes, que me apresentou ao Tarcísio, porque o Tarcísio tinha um convite a mim para dirigir o seu programa de governo. Eu falei com muito prazer, mas nós precisamos nos identificar. O que você está pensando, o que a gente pensa, a gente que conhece um pouco da história de São Paulo, para que a gente pudesse resgatar alguns valores que são muito caros a todos nós, paulistas e paulistanos. Então, discorri a ele 2 sentimentos, ou 2 grandes ressentimentos da população paulista. O primeiro foi quanto ao abandono do trem.
O trem faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. Na década de 30, nós já chegamos a ser a maior malha ferroviária do mundo, proporcional à sua população. Era proporcional. E nós temos um transporte com hora marcada, porque o trem tem hora marcada. Você tem hora para sair, rigorosamente, é 2 horas e 2 minutos, a turma até falava, mas se cumpria o horário. E isto foi fundamental para a construção dos núcleos de cidade, porque quando nós matamos o trem, nós geramos esta imensa concentração urbana, né, que nós temos aqui no estado de São Paulo, porque você pega a região metropolitana de Campinas, metropolitana São Paulo, metropolitana São José dos Campos, metropolitana Santos, metropolitana Sorocaba, está 80% do PIB concentrado aqui. E esta insuportabilidade de se poder movimentar nesse centro, porque o que substitui pneu é trilho, e não tem a menor dúvida. E falei ao futuro governador. E eu, pessoalmente, tenho uma frustração porque levei para o governador da época a ideia do trem intercidades. O trem que integraria toda esta região metropolitana concentrada, de Americana a Campinas, numa linha até São Paulo, num hub central, com o metrô, que vá a Santos, que vá a Sorocaba e que vá a São José dos Campos. E aí ele conhecia. Conhecia porque, como ministro de Infraestrutura, passava toda a área ferroviária e ele tocou muita coisa de ferrovia pelo Brasil. Ele falou, é para já. O trem intercidades vai sair. E saiu. Né? Nós conseguimos fazer o leilão há pouco tempo, né? E já está em estudo o trem intercidade Sorocaba, São José dos Campos, e Santos é mais complexo em função do tamanho da descida, mas é possível, claro que é possível. Isso faz com que a gente volte a sonhar em poder morar em algum lugar mais longe, porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, quem trabalha em Nova York mora em New Jersey, é 1 hora. Mas é um trem com Wi-Fi, é trem com restaurante, é trem com serviço. Então, você continua trabalhando no trajeto. Aqui a gente perde 2 horas, quem morar um pouco mais longe, porque para entrar em São Paulo é um inferno, né? Na própria Bandeirantes. Bandeirantes, Ayrton Senna, Castelo Branco, Anchieta Imigrantes, hoje são marginais. Você, previsto para 120, você não consegue dar mais que 80 na hora de pico, ou menos, né? Porque o congestionamento é terrível. Então, o resgate da história do trem já começou e toca a todos os paulistas. Outro ressentimento, aí já do paulistano, mas dos paulistas como um todo também, é o abandono do centro. Esse abandono do centro é que mexe com a história, porque ligando ferrovia com tudo isso, São Paulo é uma das únicas cidades do mundo que não tem nem orla marítima, nem orla fluvial. As grandes cidades nasceram aí à beira do porto, ou seja fluvial, ou seja marítimo. Por incrível que pareça, São Paulo tem orla ferroviária. Porque São Paulo era uma província. E aqui passavam os trilhos da Santos Jundiaí, que foi construída pelo Barão de Mauá. E vamos deixar bem claro, tudo por parceria público-privada. Não teve investimento do Império aqui. Aqui já a iniciativa privada vicejava. E aí é a própria história da associação, do nosso fundador, Antônio Proust Rodovalho, que tocava a Companhia Melhoramentos de São Paulo, que hoje é conhecida como uma indústria de papel, mas os melhoramentos eram porque eram os melhoramentos feitos na cidade que nascia, na província que nascia.
E aí, os capitais ingleses e canadenses que vieram para cá descobriram um potencial extraordinário, que seria a produção de energia elétrica a partir do desnível entre o Planalto e o litoral, com 700 metros de altura. Tanto é que pouca gente sabe que aqueles tubos que tem na Serra de Santos não é petróleo. Aquilo lá é exatamente as turbinas da água que desce da represa e depois ela é rebombeada. É uma obra da engenharia mundial, né? Todos os que foram presidentes do Instituto de Engenharia que estão aqui presentes sabem que foi o Henry Borden, né? O grande engenheiro, junto com o Billings, né? Que fizeram o projeto desta energização do Planalto. E aí, com a energização, começa a concentração em torno do trilho. A São Paulo industrial nasceu na beira do trilho, dos trilhos. E essa São Paulo industrial que nasceu na beira do trilho, a minha história, meu pai tinha uma fábrica no interior, em Casa Branca, fábrica de tecidos. Teve que mudar para São Paulo, porque era um vagalume a luz, né? Acendia, apagava, não tinha energia. E aqui oferecia energia abundante. E aí, nos anos 50, quando eu cheguei aqui, eu, mesmo pequeno, assisti à explosão de São Paulo. A cidade que mais cresce na América Latina, o grande centro industrial, e foi de um crescimento abrupto da década de 50 para cá. E tudo na beira do trilho. Só que a São Paulo industrial, que nasceu na beira do trilho, morreu na beira do trilho. E hoje nós temos os 10 quilômetros que une Lapa Brás. O que tem de galpão antigo, subutilizado, abandonado, só que com infraestrutura, com água, luz, energia, toda a infraestrutura, e nós construindo habitação cada dia mais longe. Vai lá para a cidade de Tiradentes e depois tem que botar metrô para trazer essa multidão que vai e vem, e o nosso centro absolutamente ocioso dentro dessas áreas, porque fizemos uns cálculos, dá para fazer uma cidade de 250 mil habitantes só no entorno dos trilhos, entre o sistema de trilho e a marginal do Tietê. Vocês podem ver que é tudo galpão, né? Eram os galpões industriais que, por conta de meio ambiente e tal, não puderam mais, como indústria, permanecer aqui. Então, este vazio é um vazio na alma do paulistano. Como disse o Ordine, o paulistano é totalmente bairrista. E nós sabemos. A associação é o exemplo disso. Porque nós temos que ter uma distrital nos principais bairros, porque a turma tem um sentimento bairrista. Eu sou da Moca, eu sou do Ipiranga, né? Eu sou do Brás, eu sou de Pinheiros. E aí, a comunidade existe, essa é a essência da nossa própria entidade. Até porque, pelo Diário do Comércio, a gente imprimia todos os jornais de bairro, né? Todos os jornais de bairro. Então, essa visão bairrista é a visão do paulistano. O bairro é meu. Agora, o centro é a cidade, é nosso. Então, esse sentimento do que é nosso está abandonado permeia toda a população paulistana. E o resgate do centro é um desejo que, infelizmente, com todas as atitudes, não deu certo. Não vingou. E hoje nós temos um centro abandonado, à mercê das populações de rua, do tráfico de droga, e tudo isso que nós assistimos, um triste espetáculo. A nossa própria Rua Boa Vista aqui à noite é um albergue noturno, né, de moradores de rua. E ainda a turma traz alimento, traz... Aí que não sai mesmo, né? Então, está tudo bem. Então, nós nos acomodamos porque, olha, está vazio mesmo, está abandonado.
E aí vem o grande desafio. Nós somos o governo do Estado. Grande parte do projeto é prefeitura. Como o governo do Estado poderia colaborar? Essa foi a pergunta do Tarcísio. Eu falei, tem um projeto que foi jogado na gaveta. É nós partirmos para recuperar o marco zero de São Paulo, porque, para quem não sabe, Campos Elíseos é o primeiro bairro projetado por dois engenheiros alemães, um chamado Notman e outro chamava Glett. É nome de rua, que é Alameda Notman, Alameda, mas ninguém sabe o que é. São os dois que projetaram. Por incrível que pareça, o plano urbano é o mesmo. É todo em retângulo, as quadras, né, perfeitamente colocadas, e que foram... E a primeira grande obra do bairro foi o Liceu Coração de Jesus, que é o maior monumento que nós temos hoje, tombado, mas conservado, e que nós sentimos muito no coração quando os padres salesianos anunciaram que iam fechar o liceu. Isso era o decreto da morte do nascimento da cidade. Nós estamos matando a raiz da cidade. Graças à intervenção do prefeito, se colocou uma escola de ensino infantil que voltou a dar vida, e o governador quer colocar agora todos os outros cursos para o liceu voltar a ser o ponto central ali da região. E aí conversamos sobre o nosso palácio dos Campos Elíseos, que aí, infelizmente, no outro governo botaram lá o Museu da Favela. Ótimo, tudo bem, mas não é para lá. Não é para lá. Nós vamos mudar isso, né? E eles sabem. E aí falamos a respeito da intervenção do Estado. Como é que o Estado pode intervir num plano urbano? Vamos trazer o Estado inteiro para cá. Trazer as 27 secretarias para um único núcleo, com um núcleo central, com uma esplanada. Voltar à nossa Praça Princesa Isabel, que está toda engradeada, né? Voltar a ser uma esplanada. E tendo ao fundo o Palácio Campos Elíseos e a estátua equestre, feita por Brecheret, para quem não sabe, né? Foi Brecheret que fez. Foi inaugurada em 60. Governo Adhemar de Barros, que ofereceu um almoço na barriga do cavalo. Ainda não tinham transportado. E o cavalo foi fundido no Liceu de Artes e Ofícios. Né? E é a maior estátua equestre do mundo. Um monumento absolutamente abandonado. Né? Então, até um dia o Lourenço de Aféria, que era um jornalista, escreveu: o que é aquela estátua para o povo? Aquela estátua para o povo é um lugar onde os pombos fazem sujeira, né? Aí mandaram prendê-lo, porque disse que era um desrespeito, ainda era a época da Revolução, né? Então, mas ficou ignorado como monumento. Isso é um resgate da história. Então, mostramos ao governador e começamos a fazer os cálculos que, se nós trouxéssemos de 22 a 27 mil funcionários, trazendo toda a estrutura do Estado, toda, sem exceção, para um conjunto de prédios ao redor da praça, com fachada ativa. O que é fachada ativa? Comércio, serviços embaixo, cinema,
teatro. Portanto, não é um prédio público que se fecha, não, ele tem que ter vida. Segundo, não é como a Faria Lima, que fez prédios maravilhosos, mas todos com grade. A cidade não circula e não usufrui. Tem uma muralha, né? Aqui não. A praça é totalmente livre em termos de circulação. Até porque o princípio é que o governo tem que estar onde o povo está, não é isolado. Este seria o passo inicial que nós tivemos que calcular a viabilidade. A viabilidade, em termos do cálculo, é que nós, hoje, ocupamos... Eu vou sentar um pouco, porque eu fico com dor na perna. Pronto. A velhice é dura, viu? Mas, então, nós partimos para a ideia de calcular o número de funcionários pela metragem quadrada. E hoje nós temos 850 mil metros quadrados em 60 edificações, onde estão as secretarias e autarquias. Se você dividir pelo número de funcionários, dá 35 metros quadrados por funcionário. Ou seja, uma kitnet, né? Cada um. Só que a gente paga manutenção por metro quadrado. Então, você veja, todos os contratos são metros quadrados. Limpeza, conservação, vigilância, tudo esparramado. Se eu concentro num lugar só, eu concentro em 250 mil metros. Portanto, é 7, 8 metros quadrados por funcionário. Em laje, porque acaba o cubículo. Porque a repartição pública é tudo cubículo. Aqui não tem cubículo. É aquele lajão, né? Com as estações de trabalho, que inclusive se revezam no uso do próprio computador. É racionalidade de espaço. Segundo, a gente poderia construir com uma PPP, uma parceria público-privada. O privado investiria e o governo, num espaço de 30 anos, teria uma contraprestação até quitar o valor do que foi investido e os imóveis com mais a margem de resultado do investidor, e o imóvel retorna para o Estado. Ele é do Estado. Só que quem for construir vai administrar. Então, toda a administração, todo o sistema de administração já passa pela construção para que ela seja sustentável, para que ela já vise a economia de energia, que vise a economia de água, o reuso de água, que hoje você não tem nos nossos prédios, são todos antigos e muito mal. Então, você teria um conceito de redução de custos administrativos, que a nossa estimativa é de 200 milhões por ano de economia na hora que você racionaliza o processo. Depois, para construir. Há muito tempo no Brasil não tem concurso público de arquitetura. Sempre chamavam o Niemeyer da vida para fazer a construção sem licitação, sem nada. E nós resolvemos fazer um concurso público de arquitetura. Chamamos o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. E eles, então, organizaram e lançaram o concurso, que começam as inscrições agora, e nós teremos aí uns 4 meses para que eles possam fazer os desenhos. Feito esse projeto básico, e que nós vamos decidir, numa comissão que eu vou mostrar para vocês os nomes desta comissão, que são pessoas absolutamente conhecedoras do assunto, e que vão nos dar condições
de julgar, e ao julgar, o primeiro colocado vai receber uma premiação de R$850 mil, o segundo colocado 150, o terceiro 50, e quem ganhar, ganha o direito de fazer o projeto executivo. E com o projeto executivo, nós vamos pagar até R$25 milhões pelo projeto. Isso posto, começa então, com o projeto pronto, a consulta pública e a licitação, que nós esperamos que na Bolsa de Valores seja batido com força, né? Porque o Tarcísio Rosa batido o martelo, como foi também agora no trem Intercidades. Então, se pretende bater esse martelo no começo do ano que vem, para a gente começar a obra, mas aí entra o processo da desapropriação. E a desapropriação, quem vai fazer é o concessionário que ganhar a licitação. Exatamente porque eles têm mais facilidade para poder negociar. E o custo da desapropriação está incluída no custo do projeto. E a estimativa nossa é de um projeto de 3 bilhões e 400 milhões, mais 500 milhões de desapropriação. Daria 3 bilhões e 900 milhões esse projeto. Agora, vocês me perguntam, isso resolve? Não resolve. O que resolve no centro é a habitação. Se nós não fizermos um esforço para trazer habitação, para a pessoa morar no centro sem medo de morar no centro. Porque hoje tem uma antipublicidade. Centro, roubo de celular, você vai... A turma tem medo de sair na rua. E morar, então, nem me fala. Né? E aí vem o primeiro passo. Decisão do governador Tarcísio. Tomada de território. A polícia inteira e o comando da polícia inteira vem para os Campos Elíseos. Começa por aí. Não é só o guardinha na esquina. É o peso da segurança para mostrar que é para valer. Porque se nós não mostrarmos que é para valer, vai acontecer toda aquela linha lá, dá uma tapinha, dá uma maquiada, tenta, não acontece nada. Você tem que fazer acontecer pesado. E é uma tomada de território. O Estado veio para tomar o território. Vamos com acordo com a Prefeitura. Primeira coisa, não mexemos em nada do plano diretor para fazer a construção. Está todinha dentro do plano diretor. Metragem, respeito aos bens tombados, guardar o envoltório, são todas técnicas. E aí, nós vamos partir por um audacioso plano habitacional no entorno. Porque vocês que são da engenharia sabem dos terrenos de interesse social. E no interesse social, hoje, você vai ter o Minha Casa Minha Vida para uma classe mais popular. Mas nós precisamos também trazer classe média. E para trazer classe média, nós temos que chamar os construtores e investidores e falar, nós estamos cumprindo a nossa parte. Agora, vocês também têm que começar a gerar habitação no entorno. Começando por quem? Pelo próprio funcionário público que vai vir trabalhar. Nós temos que dar condições dele ter acesso à habitação através do quê? Através do desconto em folha do valor da prestação, porque garante ao construtor construir, vender e ainda ter resultado. Portanto, dentro de alguns dias, Pela, a CDHU e a Secretaria de Habitação vão trazer um plano muito pesado de PPP. Né? Começando por demolir prédios abandonados aqui do centro para oferecer para a iniciativa privada, porque esses prédios abandonados são prédios com problema documental, problema de herança de família. Bem, o Estado desapropria, regulariza a situação e já vamos começar a girar
até para fazer, quando o bem é antigo, fazer o retrofit, que já tem um plano de incentivo de 25% do custo do retrofit à prefeitura. Então, esse trabalho entrosado com a prefeitura, ele é fundamental para que a gente tenha sucesso. Mas nós estamos cumprindo todas as regras na intervenção do Estado. Então, dentro desta linha, a coisa começa para valer, para a turma sentir a partir do ano que vem. E começa pelo tapume. O tapume é a coisa mais importante, porque aí a turma vai enxergar que é para valer. Você já começa a fazer as demolições todas, coloca o tapume, porque a construção, por incrível que pareça, é o mais simples. Mais simples porque é só olhar a Avenida Rebouças, né? Eu tomo susto todo dia quando eu passo lá. Pô. De repente subiu um prédio lá, é de uma velocidade incrível. A nossa indústria da construção é muito preparada, é muito preparada. O nosso problema é exatamente trazer o incentivo para que eles venham e que a população comece a sentir a importância de morar no centro. Por quê? Mobilidade. O centro tem uma imensa rede de transporte público, seja de trem, seja de metrô, seja de ônibus. Portanto, o centro é interessante para quem vai morar, só que não tem incentivo nenhum, pelo contrário, nós temos uma contrapropaganda permanente. Então, o sonho está desenhado. O desejo de fazer está traçado. O governador é daqueles que, quando pega um projeto, vai que nem trator, né? Essa é a marca dele. E nós vamos ter que enfrentar todos os obstáculos, porque você vai ter obstáculos. Tem Ministério Público, tem o Judiciário, tem tudo, mas nós temos, todos nós, que abraçarmos esse projeto como a grande arrancada para a reconquista do centro. Nós vamos ter, para vocês terem uma ideia, prédios. Nós já mapeamos cerca de 31 que nós vamos vender. Vamos vender. O valor é 1,8 bi. Para vocês terem uma ideia, nós temos alguns prédios icônicos que nós vamos colocar à venda agora. O primeiro é o Hotel Esplanada, atrás do Municipal. Mas nós não queremos vender para escritório. O escritório fecha às 6 horas, vira fantasma. Nós temos que colocar lá. Por isso que também não deu certo. Põe prédio do governo aqui no centro. Tem o Cidade 1, Cidade 2. 6 horas fechou, virou deserto. Está aí a população de rua ocupando. Tem que ter vida, tem que ter residência. Então, esse primeiro prédio do Cine Esplanada, nós vamos vender com condicionante de que seja pelo menos um hotel residência. Né? Pelo menos um hotel residência. Ele tem um anexo no fundo que é o Cine Marrocos, que pode se transformar numa grande casa de espetáculo, né? A grande casa de espetáculo. Você já tem o Municipal como casa de espetáculo erudito e ali uma casa de espetáculo popular, que é encostada na Praça das Artes, faz vizinhança com a Praça das Artes. Então essa é uma intervenção do Estado, porque eu estou vendendo coisa do Estado. É o Hotel, Calunga e o Cine Marrocos. Esse é o primeiro conjunto. Um segundo, que eu tenho paixão por ele, é o prédio do Banco São Paulo. Ali daria um hotel 5 estrelas que nós vamos ter que negociar com o Condefat, porque o Condefat tomba tudo. Não é assim. Nós temos que ter tombamentos inteligentes para efeito de manter o uso. Então não adianta ser contemplativo. Você tem que ter, não sei se vocês conhecem o Banco de São Paulo, mas é uma joia
maravilhosa da arquitetura, né? Depois, nós temos determinados prédios que nós vamos transformar o uso, não vamos vender. O Caetano de Campos não dá para vender, né? Mas ali cabe, por exemplo, a Escola de Música Tom Jobim, que está num prédio alugado lá na Cracolândia, tá? Então, isso você vai dar, inclusive, vida para a praça, né? Trazendo, inclusive, uma escola de música na praça, prefeito dos concertos. E aqui tem o nosso querido pátio do colégio. 2 prédios remanescentes do Palácio de Governo. O Palácio de Governo estava onde está a igreja. Onde está a igreja. E esse Palácio de Governo, aqueles 2 prédios, eu acho que ali cabe o Museu da História de São Paulo. Aí cabe o Museu dos Povos Originários, os indígenas. O padre Contiero vai ficar contente de rezar a missa em Tupi-Guarani. Então, é o remanejamento dos prédios públicos. Nós temos, por exemplo, o IANSP. O IANSP, o hospital, tem um prédio do IANSP, da administração, que cabe em meio andar lá no hospital. Ele tem 14 mil metros quadrados na Avenida Ibirapuera. Fizeram uma estimativa de 350 milhões. Quase que paga a desapropriação que nós vamos fazer aqui na praça. Então, esse remanejamento do patrimônio do Estado, ele começa a ser feito e nós vamos abrir um grande leilão de venda, porque o CDHU, como eu disse, vai lançar nos próximos dias o plano de intervenção aqui no centro, na região. Inclusive, está o projeto da associação, não sei se ainda nós queremos continuar, viu, Rogério? O Rogério está aí, que é o estacionamento do Pátio Colégio, aqui no desnível, né? Ele está sendo recuperado pelo CDHU para a gente botar dentro das PPPs que o CDHU pretende fazer. São vários prédios aqui no centro, porque são ruínas, tem de instituições religiosas que não mexeram, os prédios estão caindo. Vai lá, desapropria e já passa para a iniciativa privada fazer retrofit. Nós temos que fazer um grande mutirão em torno disso. Portanto, o epicentro é aqui. Essa é a entidade que, com todas as outras que militam no centro, nós temos que ter unidade para juntar as forças. Eu ia passar os detalhes, mas vamos deixar detalhe, porque detalhe é chato. Do concurso, dos detalhes do concurso, estão todos publicados, como é que vai ser, quais são as condições. Acho que eu já falei grande parte do projeto, e eu encerraria com um filmete de 1 minuto e meio, que é a projeção do sonho. Carol, sonoplasta. E eu queria, antes de encerrar,
de lhes dar duas notícias importantes. Largo São Francisco. Nós temos lá a nossa tradicionalíssima Escola de Comércio, Álvares Penteado, que está, inclusive, deteriorada externamente. Internamente, não. Está conservada, perfeita. A USP vai adquirir para fazer a expansão dos cursos de Direito e de pós-graduação. É uma vida nova para o Largo São Francisco. E, nesse embalo, nós queremos vender o prédio da Secretaria de Segurança, que é um art déco legítimo de 1932, que foi sede da Companhia Paulista, e ela vai entrar também no rol das vendas que nós vamos fazer, para fazer habitação temporária. Até porque, com curso de pós-graduação, vem muita gente de fora que vai precisar hospedagem. Quem sabe, nesse embalo, a gente não reabre o Itamaraty. Ainda ontem estávamos falando sobre isso. Ainda ontem. Até estou dizendo porque o marido da herdeira é o nosso amigo, e até dizer, se tivesse uma oportunidade de ter alguns incentivos, ele restabeleceria o hotel. Vou falar com ele. Vou trazer. Então tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigado ao senhor secretário Guilherme Afif Domingos. Registrar a presença de Guilherme Campos, superintendente de Agricultura e Pecuária do Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, e Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos dividir também essa última etapa da nossa reunião, passando a palavra para o presidente Ordini, na sequência o Pella, e 3 perguntas da plateia, em função do tempo, e os nossos amigos que estão nos assistindo via Zoom, em função de algumas dificuldades que a gente tem aqui, que não tem na plenária, infelizmente não vão poder participar das perguntas. Então, presidente Ordini, por favor. Eu queria, antes de mais nada, a pedido da nossa gerente de comunicação, agradecer os veículos de imprensa hoje aqui. Estadão, Rede Vida, CNN, Jovem Pan, Agência Brasil, Rádio Bandeirantes, Foto Press e Portal União Santa Ifigênia. Isto é extremamente importante que vocês estejam aqui presentes para testemunhar esta data de 10 de abril, que é um marco da nossa entidade. Hoje é 3 de abril, 10 de abril. É 3 de abril, bem lembrado. Não, você pode voltar aqui, sempre será bem-vindo. Mas é 3 de abril, é verdade. Eu não sei por que eu pus essa data, 10 de abril, mas, na verdade, esse marco, que é a data de hoje, está testemunhado aqui por os principais órgãos de imprensa da nossa cidade. E isso é extremamente importante para trazer também as notícias boas da cidade. Infelizmente, nós temos notícias ruins que ocorrem todo dia, por uma série de circunstâncias que não cabe aqui, nesse dia de festa, a gente analisar. Mas cabe, nesta data, a gente ressaltar o que já está muito bom e aquilo que será ainda melhor, com o trabalho do governo do Estado e com o trabalho da Prefeitura. Ambas entidades públicas estão voltadas para o centro. Isso já é uma grande importância. E no Estado nós temos um sonhador, mas um sonhador que há muitos anos atrás sonhou com a microempresa, a pequena empresa, sonhou com o simples, sonhou com o MEI, e hoje são realidades, porque tudo nasce de um sonho. E isto, você é muito rico em sonhos que se transformam em realidade, porque você, além de sonhar, é um homem de ação. E nós somos muito felizes
em tê-lo junto conosco, para que a gente, inspirados no seu trabalho, na sua grande vontade de criar e de realizar, para que a gente não deixe essa casa atrás. Nós estamos juntos. Conte com a Associação Comercial para tudo aquilo que nós pudermos ser úteis para que o seu sonho vire realidade. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, senhor presidente Roberto Matheus Ordini. Peço ao nosso vice-presidente coordenador da CPU, Antônio Carlos Pella, que faça uso da palavra e, na sequência, a primeira pergunta aqui com Guilherme Campos. Nós tivemos 3 convocações para esta reunião. Em razão dos problemas do governador, em razão das notícias que nos ser criado, nós tivemos que adiar 3 vezes esta reunião. Hoje a estamos realizando. E eu acho que, além de nós conhecermos o que vai acontecer na cidade, nós ganhamos a oportunidade de ter a história da cidade de São Paulo. Escutar a questão dos trilhos, escutar a questão do desenvolvimento da nossa cidade, que eu particularmente não conhecia, essa questão de nós termos nascido dos trilhos. Achei muito interessante. Nós temos professores aqui que pertencem ao CPU, e eu tenho certeza, estamos aqui, eu tenho certeza que eles vão colocar essa história, se já não colocaram, com muita ênfase. Nós temos aqui também um entusiasta dos trilhos, que pertence à Associação Comercial e pertence à CPU. Ele também está escutando isso. Portanto, nós somos brindados aqui com alguma coisa muito especial hoje, realmente muito especial. Não é só saber, Guilherme, hoje o que você nos falou não foi só sobre o centro da cidade, sobre o futuro do centro da cidade, sobre a administração que vem para cá, mas você nos deu uma aula de urbanismo, urbanismo total, que a gente possa absorver. Parabéns. Sempre é muito bom escutá-lo. Eu já tive a oportunidade de fazê-lo diversas vezes. E tenha certeza, o farei todas as vezes que for possível. Muito obrigado por essa sua palestra. A CPU e a Associação Comercial agradece você, a sua presença aqui e de você distribuir a todos esses seus pensamentos e essas suas realizações. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso vice-presidente Antônio Carlos Pella, coordenador da CPU. Então, como combinamos as 3 perguntas, a primeira foi pedido aqui pelo Guilherme Campos, que já está com o microfone em mãos. O Guilherme Campos é do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui de São Paulo. Então, bom dia a todos. Prazer estar participando aqui. E da FACESP também. Da FACESP também. Hoje eu sou praticamente um infiltrado aqui, porque é um evento da Associação Comercial de São Paulo, falando da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo. Presidente Ordini, parabéns. Tela, parabéns pela condução. E secretário Afif. Eu torço, mas torço muito para que esse exemplo da nossa capital, São Paulo, dê certo. Torço muito, mas muito mesmo. Eu sou capial. Sou de Campinas. E Campinas também, a exemplo de São Paulo, também cresceu pelas margens dos trilhos, assim como as grandes cidades de todo o interior do estado de São Paulo. Todas elas sofrem dos mesmos problemas. Todos os centros ficaram para trás, com o desenvolvimento, com um novo perfil de cidade que nós definimos. No fim do frigir dos ovos, nós mesmos definimos. E um exemplo desse, de São Paulo, com a intervenção firme do governo do Estado, dando certo, que vá também para as outras cidades do Estado. Porque é triste. Eu fui morador do centro, da época que era o comércio do meu avô embaixo,
No primeiro andar, meu avô, minha avó. Meu pai, com a loja se comunicando para outra rua, morávamos no segundo andar. Eu vivi todo o centro de Campinas, do auge à decadência. E aqui no centro de São Paulo, da mesma forma. Do tempo que a Rio Branco era o must das lojas de carro importado. O Cabana era lá, não era? O Cabana era lá. A 25 de março como grande centro de comércio de tecidos. O Hábito Chaim, a antiga Santo André, Sr. Lourenço Schoff. Eu tive a oportunidade de poder ver a construção do metrô. Enquanto estudante que fui aqui em São Paulo, eu vim da rodoviária de Campinas para a rodoviária de São Paulo, que era ali, em frente a Júlio Prestes. Aquele teto lindo, né? Aquele teto daquela rodoviária era uma coisa assim fantástica. Era lindo, era lindo. E pude participar de todos esses processos. E torço, mas torço mesmo para que dê certo. A estação rodoviária, a ferroviária de Campinas foi inaugurada em 11 de agosto de 1874. Campinas era mais ou menos do tamanho de São Paulo. Mas aí veio a energia elétrica abundante e fez essa diferença. Fala de Campinas porque Guilherme Afif conhece bem. Ele fazia a bardeação, não é isso? Da Mogiana para a Paulista. A Mogiana que ligava Campinas até Araguari, sul de Minas, tudo em cima do café, Sua Majestade o café. Nós temos muito em comum nas grandes cidades do estado de São Paulo e que esse exemplo, mais uma vez, dê certo. Dê certo para que possa ser replicado. E não falta oportunidade para que isso aconteça. E, Jacinto, eu estava apavorado que eu pensei que o Anédio fosse dar para mim o microfone com a tarja verde. Estou com a amarelinha aqui que é neutra. Sou pontepretano. Eu sei quanto que é duro ficar para trás dos grandes. Sei quanto que é duro. Que as nossas cidades possam estar à mesma altura da capital. Nunca tendo a pretensão que seja do mesmo tamanho aqui da cidade de São Paulo, mas com a mesma atenção. Fica aí esse pleito, essa sugestão, para que isso seja replicado para as grandes cidades do estado. E, para encerrar, só uma sugestão na linha do tempo das intervenções aqui no centro da cidade de São Paulo. No exercício do mandato do prefeito Kassab, 2 intervenções fizeram diferença aqui na cidade. Na cidade e principalmente no centro. Cidade Limpa, que foi a limpeza das fachadas, mudou a cara da cidade. Mudou completamente. E a segunda intervenção, com a parceria com o Coronel Camilo, então comandante da PM, que é a Operação Delegada, que também mudou a cara da cidade durante esse período. Acho que merecia ser colocado também. Essa lembrança na linha do tempo das intervenções aqui na cidade. Desculpe aqui a ousadia de estar infiltrado junto com os paulistas de São Paulo, os paulistanos, mas é o campineiro falando, pensando também na sua cidade. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Júlio Olivieri, por favor, Júlio. Júlio é do Conselho de Política Urbana da Associação. Bom dia a todos. Na realidade, é uma sugestão. Eu vou na linha do tempo do Ordine, como você falou da Rua Direita. Então, eu acho que a gente pode tentar pegar o prefeito Ricardo Nunes e usar o exemplo. Quem sabe a Prefeitura de São Paulo não pode usar a Rua Direita, com a 15 de novembro, já que o Largo de São Francisco vai ser todo requalificado, e fazer o centro administrativo da Prefeitura ali. Nós já temos a sede da Prefeitura, a Secretaria de Finanças, já temos a SMU, temos já algumas secretarias da Prefeitura aqui no centro. Quem sabe, ali a Rua Direita, que já está com muitas lojas fechadas, e os prédios muito abandonados ali, quase de nenhuma interesse arquitetônico, quem sabe a gente levar essa proposta para o prefeito, e ali sim, já virá
uma fachada ativa, a Rua Direita, com a 15 de novembro, já emendando aqui no final, já com o Largo São Francisco, e virar já uma sede administrativa da Prefeitura. Então, nós já vamos ter uma interface entre a Prefeitura, já vai pegar a Praça Patriarca, já vão pegar o Teatro Municipal, já vão passar pelo Municipal, já vai chegar perto do Largo do Aroche, nós já vamos começar a pegar toda aquela parte, urbanizar quase tudo, já temos todo o Anhangabaú já urbanizado. Então, eu acho que a gente podia tentar agora começar a cobrar o prefeito para começar a usar essa mesma ideia e colocar São Paulo nos trilhos. Seria só isso. Muito obrigado, Júlio. O vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Carlos Monteiro, por favor. Bom dia a todas, a todos. Guilherme, parabéns aí pela palestra, pela iniciativa. Queria só dar um dado. A estátua equestre do Vitor Brecheret, que está instalada na Praça Princesa Isabel, cogitaram de colocá-lo no Largo Paissandu. Depois, pela magnitude do projeto, foi transferida a ideia para o Anhangabaú, ao lado do antigo Teatro Alumínio. E, posteriormente, a decisão acertada de colocar na Praça Princesa Isabel. Então, em 1960, já se valorizou a Praça Princesa Isabel, que é o que nós estamos fazendo no dia de hoje. E só uma curiosidade, para vocês terem uma ideia da magnitude dessa estátua, que eu não sei se é a maior estátua equestre do mundo, mas antes do cavalo ser içado ao pedestal, o Odemar de Barros fez um jantar. Tem fotos, e são 50 pessoas em torno de uma mesa e ele na cabeceira, na barriga do cavalo. Essa é a dimensão daquela estátua e onde vai girar todo esse projeto. Guilherme, parabéns. Ordine, parabéns. Bela, parabéns. Muito obrigado pela intervenção do nosso vice-presidente Carlos Monteiro. Por favor, o Gil. Bom dia a todos. Também membro da CPU, da Associação Comercial. Da CPU, eu sou representante da FIAPSE na CPU, e eu, como paulistano da GEMA, sempre sofri os problemas da cidade, né? E principalmente sendo também da FIAPSE, porque viajando pelo mundo, várias capitais, curtindo, gastando dinheiro nos centros dos outros, a gente não poder usufruir o nosso aqui, né? Com muita tristeza. Então, sempre debatemos isso, e hoje eu vejo uma situação ímpar, um regozijo muito grande de ver nascer uma intervenção realista, e que tem tudo para realmente trazer de volta esse sonho da gente poder viver nosso centro, a nossa cidade. Eu só fico, permita-me também colocar, um pouco preocupado com intervenções pontuais, coisas isoladas, né? Essa região, Campos Elíseos, primeiro bairro planejado e aristocrático de São Paulo, né? Depois deteriorou por causa do trem, aí precisou de uma área mais higiênica, criou-se Higienópolis. Enfim, é muito importante a gente ter uma integração, porque aqui é uma região que a gente conhece, a distância que é do nosso centro, que estamos aqui, né? Então, de repente, aquilo desenvolve bastante com toda essa população, e aqui, de certa forma, vai desenvolver, naturalmente, também, mas de uma forma ainda um pouco isolada, não integrada. Fica aqui uma sugestão. Eu sou arquiteto urbanista, então a gente vive isso há 40 e poucos anos. Aqui, principalmente, né? Vejo o seguinte, que haveria aqui uma sugestão de que essa esplanada adentrasse a Avenida Rio Branco, né, por exemplo, e essas avenidas que vêm aqui para o centro, criando, então, uma grande esplanada, uma intervenção, e que aí sim, a despeito de Londres, que hoje também nós sabemos que o novo modal é o caminhar. E Londres tem um projeto grande, né, bacana, moderno agora também, são 2 traçados lá, para incentivar o andar.
E lá também nasceu uma situação interessante, que vai a sugestão aqui, para complementar isso, para ser realmente trazer um complemento nessa esplanada outra que se seguiria, inclusive implementando o comércio, principalmente, que seria as indústrias criativas. Londres renasceu das indústrias criativas. Então, aqui nós já temos a indústria administrativa, né, com todo esse aparato. Então, eu acho que, se pudéssemos pensar uma coisa maior, para que não ficasse restrito a uma região, a concentração toda e as coisas pontuais fora, a gente pudesse, de fato, desenvolver toda essa região central de maneira aproveitável aí, e de orgulho para todos nós, e principalmente uma coisa que eu acho fundamental, isso é importantíssimo. A política anterior que houve de intervenção aqui no centro foi absolutamente bizonha, né? De trazer, de denegrir, de degenerar ainda mais a cidade, né? Trazendo a população de fora, de baixíssimo padrão, em prédios comerciais que não têm infraestrutura nenhuma. Haja visto aquele Jorge ali, as crianças brincando na calçada, é uma coisa absurda. Enfim, e eu sempre coloquei isso. A gente vê lá fora, lá fora é caro. Você morar no centro da cidade é caro, porque é histórico, né? Porque a infraestrutura está ali. Então, tem que ser caro, na medida, né, razoável, mas não pode ser essa coisa abandonada ou aquela inversão de valores que houve anteriormente. Então, é importante que realmente tenha essa valorização do centro da cidade, para que ela realmente tenha sustentabilidade, para que ela realmente consiga evoluir aí, né, de maneira correta e produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer aí um apanhado geral, começando pelo meu querido amigo Guilherme Campos, que foi um grande companheiro nas nossas conquistas, como membro da Câmara Federal, líder da Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, e que trabalhamos aí muito entrosados. Portanto, isso é parte inerente da história. Não adianta ser separatista de Campinas, né? É uma amizade muito longa que nasceu com o velho Guilherme Campos, pai dele. E eu acompanhei toda a história da Casa Campos até ela fechar suas portas no centro e ir para o shopping lá de Campinas. Mas agora tem o trem Intercidades, que vai ocupar a mesma estação de 1874. E ali é um primeiro passo da urbanização, ali do ponto da baldeação. Eu fazia a baldeação vindo no trenzinho da Mujana e pegava a Paulista, que era a coisa mais luxuosa, e comprava maçã ali em Valinhos, né, quando parava o trem. Então, isso lembro bem, moleque, mas lembro bem. Mas o centro de Campinas, ele pode ser pensado na revitalização a partir da estação do trem Intercidades, né, que vai trazer um novo alento ali para aquele centro. Sobre a sugestão da prefeitura, eu sempre raciocino o seguinte: você pode botar prédio de escritório que não vai mudar nada. Como já aconteceu, o pensamento de trazer a prefeitura lá para o prédio do Matarazzo, que a Marta trouxe, era aqui no Parque Dom Pedro, né? Palácio das Indústrias. O pensamento da Irondina vai surgir uma miríade de restaurantes em torno. Aconteceu nada, né? Ficou só a prefeitura. Aí a Marta, com a história de ocupar o prédio do Matarazzo, né? Bom, aqui o hotel vai se recuperar, quebrou. Era o Otton. A prefeitura acabou comprando, é o prédio da Secretaria da Fazenda que está lá. O problema é a habitação. O problema é gente morando 24 horas, né, para poder dar vida para esse centro. E hoje, morar no centro é sinal de medo, né?
Medo. Como é que eu vou sair na rua com o celular, o cara vai lá e me assalta? Como é que eu vou andar na rua? Eu não posso andar na rua em São Paulo. Esse é o nosso grande desafio, que é o programa habitacional, que eu espero que agora a CDHU é o plano do governo do Estado, com os próprios do governo do Estado e a desapropriação do governo do Estado. Aí nós vamos trabalhar junto e entrosados com a prefeitura, né? Só que temos um processo sucessório aí pela frente, que a gente tem que torcer para que a gente possa ter continuidade nesse entrosamento, que é fundamental para o sucesso do projeto. E aí, sobre o fato, só uma curiosidade histórica, quando se saiu dos Campos Elíseos e foi para Higienópolis, foi o mesmo arquiteto alemão, né, o engenheiro alemão, junto com Germain Bouchard. Né, era Germain Bouchard junto com o Notman, né, que fizeram o bairro, projetaram o bairro Campos Elíseos, exatamente pelo incômodo gerado, mas muito mais pela rodoviária, viu? Porque foi a rodoviária que encrencou a vida ali no entorno. A mãe passeava na Praça Princesa Isabel, você me escreveu. E ali você tem um eixo que é o da Rio Branco. O eixo da Rio Branco, ele vem até o Largo Paissandu, né? E nós estamos tentando agora, né, ir ocupando do Largo Paissandu para frente, né? Hoje tem os planos de você trabalhar ali no plano central, que você vem pelo Largo Paissandu, Avenida São João, Cuipiranga, que é uma esquina icônica de São Paulo, e você segue ali até a Praça da República, e da Praça da República, a Avenida São Luís, Xavier Toledo, fecha no Teatro Municipal, onde nós estamos fazendo essa intervenção de venda e chamando a iniciativa privada. Mas o problema continua sendo sempre morar no centro. E hoje tem uma nova geração que está gostando de morar no centro. Tem. Até porque é uma nova geração que não anda de automóvel. Hoje o garoto, eu com 16 anos, já estava no pescoço do meu pai, do carro, né? Hoje a turma não está aí, não. Pega Uber, pega metrô, pega bicicleta, né? A pé, né? O andar a pé, a possibilidade de andar a pé. Então, existe um sentimento, mas tem um medo, né? Eu gostaria, mas tenho medo. Portanto, o Estado tem que dar uma demonstração de força, sim. Não adianta ficar alisando cabeça de bandido. Pô. Não adianta. Hein? Você tem que ir, porque chegamos num ponto que não pode mais tolerar. Não pode. A sociedade é intolerante nesse sentido. Logicamente, tem que ser respeitados os direitos humanos, todos, mas os direitos humanos também da população de bem, pô. Né? Então, esse aspecto é fundamental. Segurança e habitação. Se nós não equacionarmos esses dois problemas, nós fracassaremos no nosso intento. Essa é a mensagem que eu deixo, e esse é um trabalho que todos nós temos que trabalhar na mesma direção. É a força da sociedade, mostrando que tem vida pulsante aqui no centro. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Tem mais uma pergunta, e é a última pergunta, realmente, que acabou chegando a nós aqui, que é da Adriana Lobo. Por favor, última pergunta, Adriana. Meu nome é Adriana Lobo, eu sou do Instituto Jardins da Infância. Eu acho que eu sou a representante aqui das próximas gerações. Quero agradecer, eu falo para todo mundo que São Paulo precisa de mais urbanistas e arquitetos. E eu
em nome das crianças, eu já doei um projeto que foi o embrião das Praças da Cidadania do Governo do Estado, com o escritório do Márcio Koga. Eu agora doei um projeto que chama Solo, que é habitação para morador em situação de rua, com o escritório do Márcio Kogan também, que está ganhando prêmio no mundo inteiro, que é para resolver para a Prefeitura de São Paulo. E é a primeira vez que eu ouço aqui vocês amadurecendo um projeto onde a gente faz o projeto de arquitetura, olhando por plano da paisagem, segundo os preceitos lá da São Paulo Urbanismo. Eu acho que a gente tem muito mesmo que dar. É um marco hoje o que acontece aqui. Porque a gente tem 3,5 milhões de crianças em São Paulo que não podem sair na rua. A gente tem mães, como eu me sinto que cresci e criei meus filhos nos jardins, que a gente quer morar bem, que a gente quer olhar na janela e ver a praça na frente, bonita e habitada, para poder levar nossos filhos. E a gente vai criar, pelos próximos 100 anos, os próximos prefeitos, governadores, vereadores, deputados, empresários dessa cidade. Então, eu tenho muito que comemorar com vocês aqui. Porque eu estava lá, quando, na gestão passada, o centro estava tombando. Eu sentei lá e a gente juntou prefeito e governador e todas as pessoas possíveis e imaginárias que queriam reformar esse centro. Então, parabéns a todos que estão aqui, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao Bruno Covas, que lá no céu, com certeza, está em festa, entendeu? E vamos colocar essa régua lá em cima, para colocar essa cidade de pé, porque os bairros são bairristas, as pessoas não querem que a Moca acabe, ninguém quer que o Jardins vire só prédio, ninguém quer, porque a gente sabe que o lugar que tem rua, mãe, criança, idosos, precisa de calçada, e se torna mais segura. Eu tenho um orgulho, e graças ao Coronel Camilo, que está aqui, eu estou fazendo um trabalho com a Prefeitura de São Paulo, de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos, que saiu da sociedade civil para o gabinete da Secretaria de Segurança Pública do governo, de prevenção à violência dentro das escolas do céu. Semana passada, eu estava em Paraisópolis. Tem 3 meninas afastadas por medo. Medo de sair na rua, medo de ir na escola. Eu afetei o meu CPF, um PIN, dentro da favela, numa área ali, e depois entreguei para o governo do Estado o projeto pronto, e financiei esse projeto para dar uma praça. Porque, quando você coloca um PIN numa praça, cuida de uma praça, em volta, você consegue fazer regularização fundiária dentro da SEAB. Então, vocês estão muito de parabéns, muito. E vamos colocar, sim, todo mundo para conversar. Porque, senão, ninguém fala do barulho na cidade, ninguém fala da água que sai contaminada pelo esgoto, ninguém fala de que a gente precisa sair na rua e precisa respirar. Todo mundo está aqui. Vocês estão deixando um legado enorme para os netos de vocês que vão cuidar dessa cidade. Então, é muito sério o que acontece hoje. E eu estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou tomar a liberdade de convidá-la para fazer parte da CPU. Tudo o que você está colocando aqui, com prazer, nós a receberemos na CPU. Valéria, por favor, toma depois os dados da senhora, entra no mailing e nós vamos convidá-la para estar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente Ordini, encerrando esta reunião. Por favor. Bem, eu acho que eu só errei a data, mas agora vou acertar. Dia 3 de abril.
3 de abril é uma data referência para todos nós do que pode, foi coroado agora pelas suas palavras, mostrando o que nós podemos fazer na nossa cidade. E vamos juntos trabalhar. Guilherme, muito obrigado por você estar aqui hoje, sei do seu tempo, da sua atividade, todos nós reconhecemos, mas é importante que você estivesse aqui, porque essa casa onde você nasceu, né, como todos nós que estamos aqui, tem um trabalho importante pela frente. E você mantém acesa a chama de trazer para a cidade de São Paulo o que ela deve ter de riqueza, que é a sua beleza. Muito obrigado. Você vai entregar... faz favor. Secretário Guilherme, você falou uma coisa que me deixou assim. A minha pré-escola e meu primário, e eu fiz no Coração de Jesus. Entrei lá, garotinho, na pré-escola. Depois fui interno, e depois fui externo. Eu saía do Coração de Jesus com... Mas não foi expulso. Ah, não fui expulso. Eu saía do Coração de Jesus, 9 anos por aí, eu vinha até a Duque de Caxias, pegava o ônibus estação para ir para o centro, sozinho, sem medo, com toda a coragem, nos ônibus livres e gostosos. Aquilo foi uma coisa que você me trouxe na cabeça, assim, e o Coração de Jesus, o Coração de Jesus me dá muita alegria. Eu quero presenteá-lo com a medalha da Associação Comercial. Todos aqueles que fazem palestra conosco recebem essa medalha. Você já deve ter várias, mas com certeza é mais uma. Essa é marcante. Do dia 3. Muito obrigado, secretário. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta reunião. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado. Entra aqui no meio para tirar uma fotografia. Entra aqui. Tá bom.